Alô Brasil, começa agora o ICL Urgente com as principais notícias desta terça-feira. Informação e análise a quente. Sempre com a gente, lá na redação do ICL, a Laura Couto, que vai trazer as atualizações ao longo do programa. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Muito bem. Nossa equipe ali do ICL também já a postos. Boa tarde para você que mora nesse país, em que um ex-presidente que virou réu transformou a internação hospitalar num espetáculo midiático. Você já viu, né? Bom, hoje, Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais um vídeo no hospital em que está internado, lá no Distrito Federal, na UTI, na verdade. É um vídeo na UTI. Ele aparece caminhando nos corredores, junto com a equipe médica, tá aí, ó. Não vamos nem subir o som aqui, porque o que ele quer é fazer burburinho mesmo, né? Mas ele está caminhando cheio de fios, com o curativo à mostra, né? Para mostrar, assim, a situação precária. Bolsonaro está internado em Brasília após passar por uma cirurgia de 12 horas no fim de semana. Ele está consciente, sem previsão de alta, continua na UTI e continua fazendo política com as imagens hospitalares. Na legenda desse vídeo, que foi publicado nas redes sociais do ex-presidente, ele conclui com a seguinte frase: sem desistir, vamos adiante, Brasil. Laura Couto atualiza pra gente, não foi só dentro do hospital que teve espetáculo, né? Lá de fora também, Laura? Pois é, Rodrigo, na porta do Hospital Death Star, onde Bolsonaro está internado desde sábado, os apoiadores estão formando uma espécie de acampamento, uma espécie de vigília. Ontem, por exemplo, um grupo de 20 pessoas se organizou ali na frente do hospital e mantinha um cronograma de orações em prol da saúde do ex-presidente. Eles também fizeram apelos em prol da anistia aos réus pelos atos golpistas do 8 de janeiro. E ao Metrópolis, um homem que se apresentou como Bispo Fernando Fé diz que o objetivo ali dos acampados na frente do hospital é pedir unicamente a Deus para trazer a cura para o ex-presidente Jair Bolsonaro, Rodrigo. Bom, já é um avanço, hein, Laura? Pelo menos não estão pedindo golpe de Estado, pelo menos não é acampamento golpista em frente ao quartel. Agora eles ficaram bonzinhos, né? Depois de louvar torturador, de pedir a volta da ditadura, de quebrar tudo, agora estão lá rezando pela saúde, supostamente pela saúde do ex-presidente. Por que nós estamos falando em espetáculo midiático? Porque o Bolsonaro faz isso desde 2018, quando levou a facada em Juiz de Fora, né? Uma facada que muita gente olha e fala, cadê o sangue daquela facada? Mas vamos dizer que ele foi atingido, foi levado para o hospital, sofreu com aquilo e tal. Mas foi um espetáculo o tempo todo. Transferido para São Paulo, paralisou a campanha, mas não paralisou, ele deixou de ir aos debates, o que foi muito bom para ele, né? Em 2018, mas deu entrevista dentro de hospital em São Paulo, fez a campanha de dentro do hospital. Ele está acostumado a transformar o hospital em comitê político. Está fazendo isso mais uma vez agora e acrescentando uma pitada de religiosidade com essa turma ali, rezando, orando, pedindo para Jesus ajudar Jair Bolsonaro. Pois é, mas a gente teve pelo menos uma cidadã que passou por ali na hora que estavam fazendo essa vigília e não gostou muito do que viu. Cobrou os bolsonaristas. Que história é essa de Jesus e Bolsonaro juntos, né? Vamos ver um trecho? É o registro feito em frente ao hospital, lá em Brasília. Em nome de Jesus, abençoamos a todos, abençoamos o Brasil e declaramos Bolsonaro de pé, em nome de Jesus e graças a Deus. Está abençoado. Em nome de Jesus está amarrado. Está amarrado esse monstro. Em nome de Jesus, não usa o nome de Jesus. Ele persegue Jesus. Ele persegue Jesus. Não, vocês não têm autoridade para falar em nome de Jesus. Não tem. Porque quem serve? Não tem. Não usa os evangélicos. Não usa o nome de Jesus, tá? Não usa. Ele é apoiado por Israel, um Estado terrorista e assassino. Não usa os evangélicos, não usa o nome de Jesus, não falem em nome dos evangélicos. E a mulher que deu esta bronca ali até lembrou que Bolsonaro fala tanto de Jesus, né? Mas é apoiado pelo Estado que comete o genocídio, o Estado de Israel. Mas vai continuar esse espetáculo aí. A gente sabe por que o Bolsonaro está fazendo isso, com 3 objetivos, né? Em primeiro lugar, consolidar as assinaturas que já aconteceram pela urgência do projeto de anistia. Em segundo lugar, tentar
cavar algum tipo de acordo para que ele não seja preso, não seja condenado. Mas se houver a condenação, aí é o terceiro ponto. Talvez esse é que seja o ponto mais realista hoje do que o Bolsonaro está tentando. Se condenado for à prisão, coitado, né? Com a barriga toda aberta, andando com dificuldade, vai tentar cavar uma prisão domiciliar. Para mim, é o que está muito claro quando o Bolsonaro faz esse espetáculo dentro de uma UTI. Ele que é tão valentão, metido a valente, metido a andar armado, quando tem dificuldade, corre para o hospital. Ah, mas ele tem um problema mesmo, tem. Né? Mas transforma o problema de saúde numa plataforma política para os objetivos políticos dele. Bom, vamos seguir acompanhando o espetáculo midiático de Bolsonaro no hospital, mas sempre com esse cuidado de não explorar demais as imagens. Isso eles já estão espalhando aí pelas redes deles. Não vai impressionar muito os ministros do Supremo, tá, gente? Não vai. Isso aí não vai mexer com os ministros do Supremo. Outro dia alguém lembrou aqui, se fosse mexer com eles, não teriam condenado e colocado na prisão o Roberto Jefferson, né? Outro valentão bolsonarista que deu até tiro na polícia e depois pediu para ir para casa porque está passando mal, tem problema de saúde. E tem mesmo, mas só que tem problema de saúde, mas na hora de atirar, aí não tem problema de saúde. Falando em golpista, em violência, os golpistas de 8 de janeiro ainda seguem na mira do Supremo Tribunal Federal, é claro. Os oficiais de justiça já localizaram 5 dos 8 réus daquele primeiro núcleo, né? Os 8, o Bolsonaro e os 7, que já foram transformados em réus. A justiça precisa citar, precisa intimar para avisar, olha, começou a ação penal, o senhor é réu. 5 já foram intimados. A denúncia foi acolhida pela primeira turma do STF, que tornou réus o ex-presidente e 7 aliados. Os acusados precisam ser intimados pessoalmente para que tenham ciência formal da ação penal e possam apresentar a defesa. Laura Couto, atualiza para a gente, são 3, né, que até agora a justiça não conseguiu intimar, mas vai conseguir, né, porque é gente conhecida. Laura. Exatamente, Rodrigo. De acordo com o STF, já foram localizados os réus Mauro Cid, Almirante Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. Essas intimações foram cumpridas entre os dias 11 e 12 de abril, endereços aí vinculados a esses investigados. No entanto, o Bolsonaro não foi incluído nessa lista porque ele estava em Natal na época e acabou sendo hospitalizado depois de passar mal, como a gente já mostrou. Além do Bolsonaro, também não foram encontrados, veja só, o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, e o general Braga Neto, que está preso no comando da 1ª Divisão do Exército no Rio de Janeiro. Só que caso a justiça não consiga localizar os réus, o processo não chega a ser interrompido pela ausência da intimação, Rodrigo. Laura, é mais uma formalidade, né? É aquele trabalho do oficial de justiça, bate lá na porta, ele não tá, o seu Bolsonaro saiu, foi para Natal, aí mesmo, agora passou mal, está no hospital. Será que ele vai ser citado, intimado dentro do hospital? Pode ser, né? Pode ser que seja. Já o Braga Neto, o general, está preso lá no Rio de Janeiro, é só o oficial de justiça bater lá e fazer a intimação, né? É curioso, porque se a justiça ainda não citou, ainda não intimou o Braga Neto, o deputado Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, bolsonarista, o deputado Sóstenes, conseguiu hoje visitar Braga Neto. Ele foi o primeiro numa lista. Os bolsonaristas pediram para o Alexandre de Moraes e ele liberou, né? Podem visitar o Braga Neto desde que não levem celular. E a gente tem a apuração de que o Sóstenes está nesse momento reunido com o Braga Neto nesta visita ao longo aqui do nosso programa, do ICL Urgente e do N2, a gente vai trazer mais atualizações sobre isso. Bom, ontem, Sóstenes, esse mesmo que está lá tentando visitar o Braga Neto, protocolou o pedido de urgência para pautar o projeto de lei da anistia, né? 262 assinaturas, como a gente disse ontem. Hoje nós preparamos aqui uma listinha para você entender, né, como é que vários partidos com cargos no governo deram muitas assinaturas para a urgência do projeto de anistia. Está aqui partido por partido, quantos deputados tem e quantos assinaram. O PL era esperado, né, tem 92 deputados, 90 assinaram a urgência. Depois a Laura vai trazer informação. Quem é que são esses 2 que não assinaram dentro do bolsonarismo, né? São 2 deputados apenas. União Brasil, 59 deputados tem a bancada, 40 assinaram pela urgência e União Brasil tem 3 ministérios. PP, partido do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, né?
48 deputados ao todo, 35 assinaram a urgência. Republicanos, que é o partido do Hugo Mota, presidente da Câmara, e também do Tarcísio, governador de São Paulo. 45 deputados, 28 assinaram. PSD do Kassab, 44 deputados, 23 assinaram. MDB, 44 deputados, 20 assinaram. Aí o MDB, a adesão foi um pouco menor, né? Menos da metade assinou, pelo menos isso. A gente vem aqui para o Podemos, 15 deputados, 9 assinaram. O PSDB, que está aí minguando, quase desaparecendo, 5 tucanos ainda assinaram o projeto de lei da anistia. Estou curioso, será que o Aécio Neves assinou? Depois queria checar isso. Se o Aécio Neves está entre os que assinaram ou entre os que não assinaram. O Partido Avante, de 8 deputados, 4 assinaram. O Novo, todos assinaram, é o partido mais direitista que existe hoje no Brasil. Cidadania e o PRD. Está aqui o balanço das siglas para você ter uma ideia da encrenca, né? Muita gente fala, o Lula, lembra quando um ano atrás pessoas, o Lula tem que ir mais para a esquerda, comprar briga, fazer isso, fazer aquilo. Olha o Congresso que nós temos, gente. E os partidos que têm ministério, e dar ministério para esses partidos não significa mais, como significava no passado, ter o apoio para as pautas que interessam ao governo. Mas eu disse que a Laura ia explicar, principalmente esse fato aqui curioso, né, do PL, que tem 2 deputados que não assinaram o pedido de urgência, apesar de ser uma pauta super bolsonarista. Laura Couto, traz para a gente quem são essas 2 figuras aí do partido do Bolsonaro que não assinaram o pedido de urgência. Rodrigo, esses 2 deputados do Partido Liberal são o Antônio Carlos Rodrigues, aqui de São Paulo, e Robson Faria, do Rio Grande do Norte. Começando pelo Antônio Carlos Rodrigues, o deputado disse ser favorável a uma solução intermediária entre os 3 poderes e defende aliviar a pena para quem cometeu crimes considerados, segundo ele, menos graves. Só que, segundo o deputado, os crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado são crimes aí mais graves e não merecem um eventual perdão. Então, para ele, aí, o Jair Bolsonaro ficaria de fora dessa lista dos beneficiados pela anistia. Já o deputado Robson, ele está de saída do Partido Liberal e migrando possivelmente aí para o Partido Progressista. Por isso acabou não assinando. Só que hoje, depois do Sóstenes ter protocolado o pedido de urgência, ele pediu para assinar. Só que não é mais possível incluir aí nem retirar assinaturas desde ontem, Rodrigo. Antigamente, Laura, o pessoal assinava esse tipo de requerimento, depois saía correndo para retirar o nome, virava aquela várzea, né, como se dizia. Agora não pode mais. Depois que você protocola no sistema da Câmara, quem assinou, assinou. Quem não assinou também não pode ir lá e falar agora eu quero. Então tinha esse Robson Faria aí, que não assinou, é o pai do Fábio Faria, que foi ministro das Comunicações do Bolsonaro. Não assinou, não sei se depois se arrependeu, está aqui, ó. É esse aqui. Esse é do PL, mas não assinou. Já o Antônio Carlos Rodrigues, você explicou aí, Laura, é um deputado aqui de São Paulo, que inclusive foi ministro do Lula. Então ele está no PL, meio que por acaso, não é propriamente um bolsonarista. Mas saindo do bolsonarismo e vindo para o lado do governo e do PT, em entrevista à Globo News hoje, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, né, criticou os deputados da base aliada, a gente viu aqui quantos, né, que deram as suas assinaturas para a urgência do projeto de anistia. Segundo Lindbergh, o governo tem que chamar os deputados e cobrar, na lata. Ele ainda afirmou, abre aspas, não é o governo que está retaliando ninguém, é o deputado que está fazendo a opção de romper com o governo. Não é razoável o governo aceitar alguém que queira anistiar quem tentou matar Lula, porque a verdade é essa, estava lá no plano que foi investigado, né, pela Polícia Federal. Então está aí a fala do Lindbergh. Bom, a anistia nem foi pautada no Congresso Nacional e já corre o risco de enfrentar barreiras jurídicas, inclusive fora do Brasil, né? Bom, a primeira seria aqui mesmo no Brasil, no Supremo Tribunal Federal, que, se por acaso esta lei for aprovada, poderia declarar inconstitucional. Mas a outra barreira é internacional, como está aqui na apuração da nossa colega Carolina Brígido, nesse texto que ela escreveu para o site Platô. A Carolina Brígido relembra que há um entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos que não prevê a autoanistia. Então, os caras cometem um delito contra a democracia e depois vão se anistiar. Isso poderia ser questionado na Corte Internacional da OEA, Corte Interamericana de Direitos Humanos. O órgão tem jurisprudência no sentido de não admitir que o Estado conceda perdão aos seus próprios agentes, nesse caso militares
ex-presidente, ex-ministro, gente da Polícia Federal. Então, no entendimento de juristas ouvidos pela Carolina Brígido, se passasse, ia ter muita barreira, primeiro no Supremo e depois, inclusive, internacionalmente. E, Laura, parece que Hugo Motta também comentou esse fato hoje, ainda que indiretamente, não é? Pois é, Rodrigo, é inegável que o presidente da Câmara, Hugo Motta, esteja aí cada vez mais pressionado para pautar o projeto de lei da anistia. Hoje, o presidente da Câmara fez um comentário indireto, como você mencionou, nas redes sociais, sobre essa pressão. No post do Instagram, o Motta disse que em uma democracia ninguém tem o direito de decidir nada sozinho e que democracia é discutir com o colégio de líderes as pautas que devem avançar. Então ele está indicando aí que a decisão sobre a análise do pedido de urgência será dos líderes partidários, Rodrigo. Muito bem. E o presidente Lula ainda deve se reunir com Hugo Motta e líderes da Câmara depois da Páscoa para tratar sobre o projeto de lei da anistia e também outras pautas que interessam ao governo. O encontro está sendo articulado pela ministra Gleisi Hoffmann, está aqui no nosso telão, a manchete. O Lula deve se reunir logo depois da Páscoa para tratar deste assunto. O governo está focado nisso, apesar de algumas falas assim meio dissonantes em alguns momentos, né? Parece que o governo está focado que não abre mão de punir os líderes, mas se precisar negociar a redução de pena para os bagrinhos, para a turma que foi lá fazer tumulto na Praça dos Três Poderes, pode haver algum tipo de entendimento, mas não para os grandes, não para Bolsonaro, para os militares, para esses não. O Lula vai conversar com o Hugo Motta depois da Páscoa exatamente sobre isso. Bom, nós estamos falando de anistia e do Sóstenes Cavalcante, aquele deputado do PL que colheu as assinaturas pela anistia, de maneira até surpreendente, mas não tanto. O líder do Partido Liberal, Sóstenes, disse hoje ser pessoalmente contra a cassação de Glauber Braga. Olha só, né? Eles querem passar a imagem de que agora a gente tem cuidado com os direitos, não queremos também ter um trator aqui, passar em cima do Glauber Braga. Eu não sou a favor, disse o Sóstenes, de cassar o mandato do Glauber Braga. Laura Couto, que história é essa, hein? Pois é, Rodrigo, na opinião dos Sóstenes, a punição aprovada aí no Conselho de Ética é um exagero e a cassação do mandato podia ser substituída aí por uma suspensão. Em entrevista ao Metrópolis, o Sóstenes disse o seguinte, abre aspas, pessoalmente, acredito que a cassação deveria ser para casos graves, como corrupção ou da Flor de Lis, por exemplo. Acredito que uma punição de 6 meses de suspensão, no caso do Glauber Braga, estaria de bom tamanho. Só que, apesar de discordar aí da cassação do mandato do Glauber, o deputado diz que vai acompanhar a posição da bancada do Partido Liberal, porque, segundo ele, como líder, ele não pode destoar aí da decisão do partido que se mostra favorável à cassação. Rodrigo. Eu achei até razoável a ponderação do Sóstenes, né? Deixa para cassar mandatos os casos mais graves. A Flor de Lis, que matou o marido, foi condenada, né? Casos de homicídio. Agora, um desentendimento, né, do Glauber Braga, você vai cassar o mandato, é a mesma pena da Flor de Lis? É completamente desproporcional. Bom, o deputado Glauber Braga atualizou hoje o estado de saúde dele nas redes sociais. Ele fez essa atualização de manhã, a frase que ele colocou está aqui, ó. Estou me alimentando diariamente da solidariedade de vocês. Muito obrigado pelas mensagens bonitas, pelos livros, flores, vídeos, pela mobilização, por tudo. Não posso calar, porque luto com aquelas e aqueles que têm fome de justiça, publicou Glauber Braga, que segue lá dormindo dentro da Câmara dos Deputados e mantém a greve de fome. Hoje à tarde, os estudantes da UNE, do centro do diretório da UNB, né, do diretório acadêmico da UNB e da Associação Nacional de Pós-Graduandos, se reuniram num ato em solidariedade ao deputado Glauber Braga. Aconteceu no anexo 2 do plenário, onde o Glauber está dormindo desde quarta-feira passada. Vamos acompanhar. Glauber, viva! Glauber, viva! Glauber, viva! Aqui então temos essa manifestação dos estudantes também em apoio a Glauber Braga. Vale lembrar que a cassação de Glauber seria uma medida inédita. Jamais um deputado sofreu essa punição por ter cometido uma agressão física, seria o primeiro caso da história.
Vamos sair da política... Está aqui na manchete do ICL, né? É isso que eu acabei de falar. Mas vamos sair da política nacional e vamos para as repercussões do que acontece nos Estados Unidos, né? A guerra comercial Estados Unidos contra a China, o tarifaço do Donald Trump. Olha só que notícia importante, se você não viu ainda, presta atenção. Hoje, a China ordenou que as suas companhias aéreas não recebam mais entregas de jatos da empresa americana Boeing. O contrato previa a compra de 179 aviões nos próximos 2 anos. Imagina o prejuízo para a Boeing, que é uma empresa norte-americana. Os chineses falaram, não compramos, não recebemos e não pagamos, que é o principal e é o que vai doer lá para os norte-americanos. Não para por aí, não. Pequim também pediu que as transportadoras suspendam as compras de equipamentos e peças de aeronaves das empresas dos Estados Unidos. Parece que a guerra comercial está longe do fim e a Laura Couto traz mais atualizações. Laura. Pois é, Rodrigo, a nova contraofensiva da China contra o tarifaço pegou o mundo de surpresa hoje. As ações da Boeing encerraram o dia com uma queda de 2,29% na bolsa americana. É importante ressaltar aqui que o governo chinês está considerando maneiras aí de ajudar as companhias aéreas da China que alugam jatos da Boeing e estão enfrentando aí custos mais altos devido ao tarifaço. Mas passando para o Brasil, o anúncio da China fez com que as ações da Embraer, que é o grupo aí que engloba várias fabricantes de aviões no Brasil, fechou em alta hoje no Ibovespa com 3,38%. Rodrigo. Então, ações da Boeing em baixa, claro, né? Você cancela a encomenda de 179 aviões, despencou, né? O valor das ações da Boeing lá nos Estados Unidos. E ações da Embraer sobem. Apesar que a Embraer produz aviões de médio porte, não é em todos os casos que consegue suprir os aviões da Boeing. De qualquer maneira, é uma notícia. A Embraer pode ocupar uma parte desse mercado, pelo menos, aviões de médio porte produzidos, principalmente para aviação regional, né? Produzidos no Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro, ali à margem da Via Dutra, fica a fábrica da Embraer. Já estive lá, é uma fábrica impressionante, né? É importante que o Brasil tenha mantido esta fábrica, que já foi estatal, depois foi privatizada. Bom, a China está pressionando por uma reunião extraordinária dos ministros de comércio do BRICS, com o objetivo de discutir o comércio internacional e as tarifas do Trump. Os BRICS, você sabe, é Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros países que agora se agregaram a esse importante bloco. A intenção foi manifestada pelos chineses por videoconferência feita na última sexta-feira, da qual participou o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o ministro de Comércio da China, Wang Wentao. Laura Couto tem mais informações sobre isso. Laura. Para que o encontro do BRICS aconteça. Uma reunião do BRICS já está prevista para o dia 21 de maio em Brasília, entre aí os representantes do grupo que você falou. Mas a intenção da China, na verdade, é convocar uma cúpula antes dessa data. Só que aí é preciso convencer o Brasil, que ocupa a presidência rotativa do bloco. Rodrigo. Então a gente percebe que o Brasil está cauteloso. Laura, a China pressiona, o Brasil está dizendo, a gente já tem uma reunião marcada lá em 21 de maio, mas a China está dizendo, peraí, tem um fato extraordinário, esse tarifaço. Os BRICS precisam se posicionar e o Brasil está querendo evitar para não ter, né, uma trombada explícita entre os BRICS e os Estados Unidos. A trombada já existe, né, dos Estados Unidos com a China, mas o Brasil está tentando se manter no meio do caminho entre essas importantes forças econômicas e políticas. Bom, como a gente tem feito nos últimos dias, vamos dar uma olhada em como é que estão as principais bolsas pelo mundo hoje. Na China, pregão de hoje com leve queda, 0,31%. No Japão, o índice encerrou com uma pequena alta. Então, o mundo hoje ficou ali quase que no empate na Ásia, né? Na Europa, as bolsas da Alemanha, França, Reino Unido e Itália encerraram o dia com saldo positivo. Nos Estados Unidos, os índices ainda oscilando, não fechou o mercado nos Estados Unidos. E no Brasil, o Ibovespa encerrou o pregão de hoje com uma leve queda, mas é estabilidade, 0,1%. de queda, né? E o dólar está cotado a 5,89. Podemos dizer que foi um dia de menos turbulência nos mercados, apesar dessa decisão que atinge principalmente a gigante da aviação norte-americana, a Boeing. Falando em Trump, o presidente dos Estados Unidos disse hoje que pretende bloquear, olha só, gente, sai das tarifas e vai para o ataque cultural. Ele pretende bloquear 9 bilhões de dólares que deveria enviar para a Universidade de Harvard,
uma das mais tradicionais do mundo. Você já ouviu falar, né, de Harvard, em Boston, né? Fica a Universidade de Harvard. E Trump pretende classificá-la como uma entidade política. Por que isso, hein? Porque a universidade mantém uma política de cotas para minorias nos processos de admissão e contratação e também abre espaço para debates incômodos para o Trump, por exemplo, sobre o massacre cometido por Israel na faixa de Gaza. A direção da universidade afirmou que não vai cumprir as exigências de Trump. Ele exige, parem com isso, política afirmativa, parem com o debate que levanta aí a suspeita contra Israel, e Harvard falou, não, nós vamos manter a nossa posição. E aí vejam o que o Trump postou na rede social dele, né? Pertence a ele. Olha aqui, ó. Talvez Harvard devesse perder o seu status de isenção fiscal e ser taxada como uma entidade política se continuar promovendo o que ele chamou de doença inspirada em política, ideologia e terrorismo. Lembre-se, o status de isenção fiscal depende totalmente de agir no interesse público. Então o Trump entende que ter política de cotas não é interesse público. Olha a pressão que ele está fazendo contra uma importante universidade. Vale lembrar que na segunda-feira o governo americano anunciou o congelamento de cerca de 2 bilhões de dólares em subsídios e contratos com a instituição, com a Harvard. É a pressão também no campo cultural, porque ele sabe que ali tem resistência ao projeto de extrema-direita. Voltando ao Brasil, gente, a Polícia Federal intimou hoje o atual diretor da ABIN, Agência de Inteligência. O diretor é o Luiz Fernando Correia, nomeado pelo Lula, né? Ele foi intimado para depor na próxima quinta-feira. Ex-número 2 da ABIN, Alessandro Moretti, também foi intimado para falar nesse mesmo dia 27 de abril. Laura, por favor, atualiza para a gente. Rodrigo, o objetivo da Polícia Federal é apurar duas coisas. O primeiro é se a gestão atual da ABIN tem atuado para obstruir as investigações sobre o esquema que foi chamado de ABIN paralela durante a gestão do governo Bolsonaro. O segundo é se a ABIN tinha conhecimento e autorizou a suposta espionagem no Paraguai. A denúncia de que houve aí uma ação hacker do Brasil para espionar as autoridades paraguaias para tentar destravar as negociações das tarifas da usina hidrelétrica Itaipu, que é compartilhada pelos dois países. Rodrigo. Muito bem, Laura. Então, atualização aí, eles vão ter que depor para se explicar sobre esses dois temas que você trouxe para a gente. Notícia importante da economia, naquela linha de Lula, né, tentando gerar fatos positivos e gerando, de fato, fatos positivos, o Conselho do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, famoso FGTS, aprovou nesta terça-feira uma medida importante. A ampliação do programa Minha Casa Minha Vida para a classe média. Atenção, gente, isso é importante. O programa Minha Casa Minha Vida ampliado para a classe média. Vamos explicar aqui, o governo vai criar a faixa 4 do programa, com um novo teto de renda familiar, agora de R$ 12 mil. A expectativa é que a nova cobertura esteja disponível em maio, com recursos do FGTS, emprestando para o pessoal de classe média, né, a renda familiar de 12 mil, poder fazer o financiamento para a compra da casa. A medida, segundo o governo federal, representará um potencial de atendimento inicial de mais 120 mil famílias que antes estavam fora do Minha Casa Minha Vida, porque estavam na faixa de renda um pouquinho mais alta, né? Estão previstos benefícios como financiamento em até 420 meses e aquisição de imóveis de até R$ 500 mil. Então, começa a entrar aí apartamento, casa de até 500 mil no financiamento do Minha Casa Minha Vida. Falando em economia, é hoje, hein, gente? 8 horas da noite, Investidor Mestre. Para você que quer saber, por exemplo, vale a pena investir em imóvel? Ou se eu tenho dinheiro sobrando, compro um imóvel? Né? Vou dizer aqui para a nossa câmera. Você pode tirar essas dúvidas e muitas outras, aplicações, investimento no meio dessa turbulência financeira, com o investidor mestre Eduardo Moreira. 8 horas da noite, você pode se inscrever ainda pelo link que está aí na tela, com o QR Code aqui, né? O QR Code, você põe o seu celular e aí você digita o seu e-mail, ou então digita iclurgente.com.br e também aparece o campo para você, né, se inscrever e acompanhar esta aula com Eduardo Moreira. Muito bem, obrigado, Laura, mais uma vez pela parceria aí direto da redação do ICL. Chico Sá e Gabi Varela, daqui a pouco ao vivo com o ICL Notícias, segunda edição. Valeu, Laura. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde, até. Boa tarde, até amanhã. E daqui a pouco eu estou
aqui também no N2. O ICL Urgente volta amanhã. Valeu, gente! É hoje a nossa aula Tudo o que você precisa saber para investir. Uma aula muito importante para todo mundo porque ela ensina o básico de uma maneira muito fácil, para você poder já sair dali tendo uma outra visão e não fazer as besteiras que as pessoas costumam fazer. Se você já está inscrito ou inscrita, 1 hora antes da aula vai chegar o link para você clicar e já entrar ali na sala de espera. Até de noite.